Eu não tenho tempo para me cuidar. Então eu te pergunto, quanto tempo você precisa para se cuidar? 4 horas? 2 horas? 30 minutos? Se eu falar para você que com 15 minutos por dia você já está se cuidando, eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o fim, porque eu vou trazer alguns cuidados que você pode estar fazendo por você todos os dias. Seja bem-vinda ao canal Me Veste Maria e por aqui nós vamos conversar sobre tudo aquilo que é importante para você construir uma imagem pessoal forte e autêntica. Eu sou a Maria, consultora de imagem com foco em autoimagem e de visual novo. Eu ouço muitas mulheres dizendo: eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Maria, mas meu dia é muito corrido porque eu acordo de manhã, preciso fazer o café das crianças, arrumar as crianças para ir para a escola, preciso arrumar toda uma logística para sair de casa, e aí você ainda perde tempo no trânsito até chegar nesse trabalho, passa todo dia naquele ambiente que muitas vezes você não está satisfeita. Quando acaba o seu expediente, você ainda precisa retornar para casa, que é aquele estresse de trânsito. E chegando na sua casa, você se depara com aquela casa toda bagunçada, cheia de brinquedo, com aquelas crianças falando. E não que as crianças sejam incômodo para você, mas aqui eu tô citando uma rotina de uma mulher que está sobrecarregada, tá? E aí você, com aquela casa toda bagunçada, com aquelas crianças falando, você ainda precisa se concentrar no que vai servir de janta. Cara, que mulher que não se estressa em todos os dias ter que pensar o que vai servir de janta. E aí você fez a janta, preparou a janta, colocou as crianças para tomar banho, serviu a mesa, todo mundo jantou, o marido jantou, você vai se ajeitar as crianças para dormir. E aí ainda tem o que? A louça, gente. Ainda tem a louça para você lavar ali, todos os dias te esperando, com aquele bate-horário, naquele bate-local. E você terminou a louça, vai tomar banho, toma aquele banho rápido, porque você já tá exausta do dia inteiro, e vai deitar. Isso eu citei, gente, a rotina de uma mulher com filhos. E agora eu vou citar uma rotina de uma mulher como eu, que não tenho filhos, mas que trabalha muito, tá? Então, essa mulher provavelmente ela passa muitas horas do dia dela fora da casa dela, trabalhando. Ela normalmente se atarefa mais com coisas para outras pessoas. Então, no meu caso, afazeres, tanto o trabalho da fábrica quanto o trabalho como consultora de imagem. Então, quando chega no final do dia, eu vou comer alguma coisa rápida fora de casa, isso em tese, tá? Vou comer alguma coisa rápida fora de casa ali rapidinho para eu poder chegar em casa, só tomar um banho e deitar. Olha esse ciclo se repetindo. Isso, na verdade, a gente tende a achar que pra gente se cuidar, nós temos que tirar muitas horas do nosso dia, tá? E por a gente pensar dessa forma, a gente acha que alguns minutos por dia não vai fazer diferença. Pensamos o tempo todo: eu queria ter mais horas no meu dia para eu poder ir à academia, ou ir a um salão, cuidar do cabelo, fazer uma hidratação. Eu gostaria de ter mais horas para poder fazer as unhas, aprender algo novo, fazer um curso, aprender uma língua nova, não sei. Cara, são tantas coisas que nós queríamos fazer, mas não fazemos por falta de tempo. Mas agora eu quero trazer aquela reflexão. Se você tivesse 25 horas do seu dia, o que você faria? Será mesmo que você faria aquilo que está pendente nessa hora a mais? Ou você vai distribuir minutos ao longo do dia para continuar fazendo o que você sempre faz? Trabalhar um pouco mais, dormir um pouco mais, ficar no celular um pouco mais. E aqui, gente, eu não quero julgar e não quero criticar, e sim eu quero levantar uma questão sobre a sua prioridade. Você está em primeiro lugar ou você está se deixando por último? Mas eu estou bem assim, eu estou feliz assim, eu prefiro cuidar dos outros. Eu realmente entendo que tem muitas pessoas que têm prazer em servir outras pessoas e se sentem muito felizes fazendo isso. Mas
aqui eu quero levantar outra situação polêmica, tá? Cuidado, que a sua felicidade externa, com o tempo, pode acabar sendo tomada por sua tristeza interna. Cada uma tem suas prioridades e dentro da sua rotina, tá? Mas se você não começar a se colocar como prioridade, nunca vai sobrar tempo para você se cuidar. E aqui eu não tô querendo falar para você largar sua casa, seu marido, seus filhos ou seu trabalho, todos os seus afazeres, mas você precisa começar a se incluir no seu dia como uma prioridade. No meu estudo bíblico, eu me deparei com essa passagem que eu achei muito pertinente trazer para vocês nesse tema de hoje, que a gente está falando sobre prioridade e falta de tempo. Esse versículo, para quem quer acompanhar depois em casa, ele fica em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, tá? E é quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. Eu vou ler para vocês. Quando Jesus e seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos os serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos ocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém pode tirar isso dela. Então, trazendo essa passagem bíblica, eu quero refletir sobre ela com vocês, tá? Hoje, muitas mulheres são a Marta e pouquíssimas são a Maria. Eu, Maria, por muitos anos da minha vida, eu era a Marta, que eu só pensava em fazer as coisas para agradar outras pessoas, sempre vivendo numa correria danada, mas teve um momento da minha vida que eu mudei a prioridade. Eu entendi que eu precisava olhar para mim. No caso, aqui a Maria, quando Jesus fala assim, a Maria descobriu o que é e ninguém pode tirar isso dela. É porque a Maria, ela teve muita sabedoria em entender que Jesus, ele não ia passar todos os dias na casa delas. Então, o que ela pensou? Poxa vida, né? Olha, vamos trazer aqui para nossa linguagem atual. Poxa vida, Jesus é um cara muito sábio, ele tem muita inteligência. Eu preciso aprender algo com ele, porque eu não vou ter outras oportunidades para conversar com Jesus. Imagina, Cristo chegando na sua casa e você com um monte de... Você vai fazer café, passar um café, servir bolachinha, arrumar as almofadas que estão fora do lugar, enquanto você tem a oportunidade de sentar do lado de Jesus e conversar com ele. Então a Maria, ela entendeu que naquele momento a prioridade era conversar com Jesus. Era absorver o que Jesus tinha para falar para ela. E na verdade aqui é um ponto importante que a gente precisa compreender, que nós precisamos ter sabedoria para saber exatamente a hora certa da gente fazer os afazeres de casa, porque não tem como nós fugirmos disso, tá? Mas também saber a hora certa e discernir, poxa, esse é o momento que eu preciso cuidar de mim. Marta, ela representa realmente muitas mulheres aqui, que está muito preocupada em fazer pelo outro, e quando chega a hora dela fazer por ela mesma, ela já está cansada, ela já está estressada, como vocês puderam ver aqui a linguagem da Marta, ela está estressada, olha só. Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe a ela que venha me ajudar. Ela tá, desesperada, pedindo ajuda, estressada. Quantas mulheres estão nessa situação de estar estressadas, sobrecarregadas, descontando essa fala ríspida nos filhos de vocês, no marido de vocês?
Então você percebe que Marta, naquele pedido de socorro, ela estava sendo até ríspida com Jesus. Olha a ousadia, o estresse dessa mulher. Você consegue sentir ali ela falando: meu Deus, me ajuda. Por que essa mulher está sentada aí enquanto eu estou aqui fazendo tudo? Eu acredito que essa fala seja muito familiar para muitas de vocês aqui. Então é exatamente isso que eu preciso levantar. Essa questão da gente começar a olhar essa passagem como algo que se repete todos os dias na nossa vida. Porque nós perdemos muitas oportunidades, muitos momentos, chances importantes na nossa vida que a gente poderia estar fazendo algo por nós, cuidando de nós, para que a gente consiga cuidar mais do próximo. Então, se você é essa pessoa que gosta de servir, né, que tem prazer nisso, eu quero te lembrar outra passagem bíblica aqui, que Jesus fala: ame ao próximo como a ti mesmo. Então você percebe que Jesus, ele não traz essa palavra por trazer, né? Jesus não erra, gente. Mas, na verdade, o que ele quis dizer isso? Para nos lembrar que a gente primeiro precisa se amar, para depois amar outras pessoas. E ele já sabia a dificuldade que nós teríamos em se amar em primeiro lugar. É realmente muito difícil a gente se colocar como prioridade, porque muitas vezes a gente acha até um certo egoísmo da nossa parte. Eu vou cuidar primeiro de mim, depois dos meus filhos. Eu vou cuidar primeiro de mim, depois do meu marido. Poxa, eu demorei muitos anos para ter essa casa linda, maravilhosa. Eu vou deixá-la abandonada? Mas aí, eu quero novamente trazer o comportamento de Marta e Maria aqui pra gente finalizar esse pensamento dessa palavra. A Marta, ela estava estressada e sobrecarregada. Sendo que a Maria, muito sábia, muito calma e feliz aparentemente, ela sentou para ouvir o que Jesus tinha para falar para ela. Então, hoje eu te trago a reflexão para você parar e observar se você é uma prioridade na sua vida. Eu quero que você reflita se você é a Marta ou a Maria. E só você tem esse poder de escolha. Se você hoje é a Marta e quer se tornar uma Maria, eu vou trazer aqui alguns ensinamentos de como você pode começar esse autocuidado novamente. Eu quero te induzir a refletir como você faz para se cuidar novamente, para retomar esse cuidado. Porque eu sei que você está no piloto automático. Nem você percebe que está no piloto automático. Então, para a gente ir traçando esse caminho juntas, eu preciso trazer o que significa autocuidado, tá? E eu anotei aqui para não falar besteira. O termo autocuidado é a junção de auto, que exprime a noção de si, e cuidado, que significa a demonstração de atenção. Assim, o autocuidado nada mais é do que atitudes que te levam a cuidar de si. O autocuidado é fundamental, pois ele mostra um pouco do amor próprio e de como você se cuida. O autocuidado, ele deve ser desenvolvido como um hábito, já que a prática é capaz de promover, sim, bem-estar, qualidade de vida e também felicidade, prazer, otimismo. Quando a gente exerce esse autocuidado, a gente está cuidando também da nossa autoestima, tá? Porque tudo começa com a gente e o autocuidado, ele aumenta tudo que a gente pode ser de bom. Então você vai ter mais orgulho de si, você vai se reconhecer mais, valorizar mais as suas qualidades e, consequentemente, você vai conseguir transmitir isso para as pessoas. Então aqui eu quero ensinar a vocês os tipos de autocuidado. Porque a gente tende a achar que o autocuidado é só o cuidado estético, tá? Então, só pra gente entender, vamos recapitular, porque o autocuidado, ele é qualquer coisa que faça você se sentir bem e ter prazer, tá? Isso é autocuidado. Então, mais uma vez falando, isso não é só a atenção com o corpo. Tem muitas pessoas que eu conheço que não têm prazer em cuidar do corpo, não se sente feliz fazendo isso. Entende? Aqui eu quero falar outros tipos de autocuidado para você se encaixar em alguns deles e começar a praticar isso no seu dia a dia.
quando as pessoas contam que foram ao cabeleireiro, que foram à manicure, que estão com a depilação em dia, que fizeram uma skincare, tudo isso é autocuidado. Porém, gente, ler um livro, cuidar da plantinha, ouvir alguém falar, também pode ser um autocuidado. Então eu trouxe aqui 5 tipos de autocuidado. O primeiro autocuidado é o físico. Esse autocuidado físico, ele está relacionado ao seu corpo. E não somente as práticas de atividades físicas, tá? Mas todas as formas capazes de trazer esse bem-estar corporal, como cuidar da pele, da alimentação, do sono, que é muito importante. Aqui a gente pode citar, então, caminhada ao ar livre, dançar uma música que você gosta, brincar com seu animal de estimação, isso eu sempre faço, fazer um dia de skincare, cozinhar uma refeição nutritiva, beber mais água, ir pra cama um pouco mais cedo, que isso hoje em dia é muito difícil, né, gente? Por conta das telas, a gente tá cada vez mais sendo imprudente com esse momento do sono, esse sono limpo. Isso é muito importante. Quando eu mudei isso na minha vida, muita coisa mudou também. Tomar um banho relaxante, passar um creme corporal, fazer uma yoga. Tudo isso são exemplos de autocuidado físico, tá? O segundo autocuidado aqui que eu quero trazer para vocês é o autocuidado emocional. E quando o assunto é autocuidado emocional, o objetivo aqui é a gente estar atento às nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. Vocês sabem que eu faço terapia e muita coisa mudou depois que eu aprendi, inclusive, a olhar as minhas emoções ruins também. Porque muitas vezes a gente tende a rejeitar os nossos sentimentos. Mas é muito importante e saudável permitir sentir isso e aceitar isso também. Então aqui, o que a gente pode citar como bem-estar emocional? Fazer terapia e investir em autoconhecimento, escrever um diário, praticar o auto-perdão, se permitir rir ou chorar, assistir um filme. Essa questão, só voltando aqui que me veio o insight, minha cabeça é assim, gente, não dá pra acompanhar. Essa questão do se permitir rir ou chorar é algo cada vez mais difícil nos dias de hoje. Muitas alunas minhas, quando eu peço para elas falarem um pouco sobre elas, imediatamente elas já começam a chorar e pedir desculpas. Ai, desculpa, eu não queria chorar. Aí eu pergunto, mas por que você não pode chorar? Quem disse pra você que você não pode chorar? Então, às vezes, mulher, a única coisa que você pode fazer por você mesmo é chorar. Colocar pra fora, esvaziar o copo. Você não precisa ter vergonha de estar com choro entalado. Muito pelo contrário, você precisa encontrar esse lugar pra você colocar isso pra fora. Porque isso é importante também. Outra coisa aqui, sentar e contemplar a natureza, escrever uma lista de coisas pelas quais você tem gratidão. Eu, Maria, estou numa fase que eu desenvolvo muito esse autocuidado emocional. Ele é muito importante para mim. Mais do que hoje. Hoje é uma fase que eu cuido mais desse autocuidado emocional do que o autocuidado físico. E isso é outra coisa que você precisa observar na sua rotina. Hoje a minha demanda de trabalho, eu entendi que o meu autocuidado fundamental hoje é esse autocuidado emocional. Então reflita sobre isso, porque pode ser que ao longo da sua vida e das coisas que estão acontecendo, você precisa dar mais atenção em outro tipo de autocuidado, porque aquele não vai ser tão eficiente assim. Aqui, então, vamos falar do terceiro tipo de autocuidado, que é o intelectual. E nesse tipo de autocuidado, a pessoa deve estimular a mente e a sua criatividade. Em outras palavras aqui, são hábitos que vão ajudar você a expandir cada vez mais o seu conhecimento e manter essa mente saudável. Então você precisa aprender coisas novas, aprender um idioma novo, separar um tempo de leitura, fazer alguma atividade que estimula a sua criatividade, como por exemplo, montar um quebra-cabeça, aquele jogo de xadrez, né? Escutar podcasts, ensinar algo ou uma habilidade para outra pessoa.
tá? Isso é muito importante. Estimular a sua mente a ter essa criatividade e esse cuidado com ela, né? Com ela que eu quero dizer a mente de vocês. Quarto tipo de autocuidado é o autocuidado social, porque o ser humano é um ser social. Então, essa conexão com as outras pessoas é muito importante. É como se fosse uma necessidade para a nossa felicidade. Essa sociedade em que a gente vive, isso é muito importante. Por isso, independente da forma que cada pessoa prefere se socializar, a interação social ela é fundamental na nossa vida e ela tem um impacto significante na nossa saúde. Então, estar perto de pessoas que te fazem se sentir bem, isso é muito importante, tá? Conhecer novas pessoas, sempre que possível, ligar ou mandar uma mensagem para um amigo, um parente, alguém que você não fala há muito tempo, sei lá, fazer um trabalho voluntário, dizer mais sim, gente, até anotei isso aqui, dizer mais sim para convites e oportunidades. Isso aqui é uma pausa, porque nós temos a achar que, não vou, eu tenho que me socializar, vai ser difícil, vai ser ruim. Eu sei também que existem muitas pessoas que têm essa dificuldade em se socializar, que tem vergonha, a timidez atrapalha, mas você entende que quando você tem esse comportamento de tentar se socializar, você abre portas para muitas possibilidades positivas também. Eu sei que na sua cabeça você só vê as coisas negativas que podem acontecer nesse convívio social, mas eu te garanto, se você se permitir ter esse convívio com outras pessoas, você também vai aprender muito com elas. Então se permita a dizer sim para mais convites. Mas aqui é importante falar também, saiba escolher as pessoas em que você quer ter por perto. E por fim, o autocuidado espiritual. O autocuidado espiritual, ele não está relacionado à religião, tá, gente? Na verdade, é a espiritualidade. É quando a gente começa a entender o significado da nossa vida por meio de conceitos que vão transcender esse mundo palpável que a gente vive, tá? A gente está procurando aqui um sentido para a gente se conectar com algo maior do que a gente mesmo. Então, assim que a gente entende pelo que vale a pena, né, essa conexão com o divino, com algo maior, com um propósito, você começa a praticar esse autocuidado e ele vai te trazer diversos benefícios. Ele vai proporcionar para você mais entendimento sobre o sentido das coisas e você também vai começar a cultivar maior o desapego pelos bens materiais. Cara, isso aqui, quando eu tive contato com esse autocuidado espiritual, a minha vida mudou. Por isso, inclusive, hoje eu consegui trazer esse canal, esse vídeo, um versículo bíblico, porque eu estava ali no meu momento de autocuidado espiritual e me deparei com algo que eu consegui trazer para vocês. Então, eu realmente estou numa fase em que eu não sou negligente com o meu autocuidado espiritual. Ele é que comanda as minhas ações, tá, gente? Eu sou cristã, então as minhas orações, tudo eu faço ali para Deus, leio a Bíblia, estudo a palavra, mas você vai se encontrar nesse autocuidado espiritual. Às vezes, no seu caso, fazer uma yoga embaixo de uma árvore, você vai se conectar com a natureza naquele momento. Você precisa começar a pensar e encontrar o seu propósito de vida. Ler mais sobre esses assuntos de espiritualidade também vai fazer com que você entenda melhor, porque talvez você pode estar numa fase que eu estava um tempo atrás, confusa de algumas coisas. E aí, quando você busca esse conhecimento sobre espiritualidade, você vai encontrar aquilo que realmente faça sentido para você, assim como eu encontrei o que realmente faz sentido para minha vida, que é Jesus. Então, esses são os 5 tipos de autocuidado para você começar a refletir sobre a sua rotina e tentar aos poucos introduzir isso na sua vida.
E não encane, como eu disse lá no começo do vídeo, você não precisa de horas, de 4 horas, 2 horas para praticar o autocuidado. Se hoje, na sua rotina, o que você tem é apenas 15 minutos, escolha um desses tipos de autocuidado e comece a praticar diariamente. E você vai perceber que ao longo desse momento em que você vai deixando de ser a Marta e passe a tentar a ser como Maria, você vai conseguindo introduzir mais tempo no seu dia para esses hábitos aqui de autocuidado. E aí eu te garanto que você vai ver a transformação acontecer, não só na sua vida, mas com todas as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, eu espero do fundo do meu coração que vocês comecem a praticar todos esses tipos de autocuidado aqui e deixem de ser como Marta e passem a ser como Maria, uma mulher muito sábia que entende a hora de parar para cuidar dela.